3 viagens missionárias, né? Então ele faz a sua primeira viagem missionária, que é super bem sucedida, e na segunda viagem missionária o objetivo dele era visitar as igrejas onde ele havia pregado, né? E fortalecer os irmãos. Logo no início dessa segunda viagem missionária, ele vai visitar então uma cidade que era uma cidade de pouca expressão, mas onde o evangelho chegou com força, que foi na cidade de Listra. Ao chegar ali, né, ele viu uma igreja viva, irmãos ali cultuando a Deus e apaixonados pelo evangelho, e ouve falar de um jovem, filho de uma mulher judia com um pai grego, chamado Timóteo. E ali ele ouve falar muito bem de Timóteo. Todo mundo tinha Timóteo em grande consideração, apesar de ser um jovem, era um jovem envolvido na igreja local. E diz a palavra que as igrejas de Listra e Icônio, elas adoravam ouvir a pregação de Timóteo, que era um jovem muito eloquente, ele aprendeu as Sagradas Escrituras, então ele tinha aquela capacidade maravilhosa do ensino. O apóstolo Paulo, então, vendo potencial naquele jovem, chama ele para acompanhar nessa segunda viagem missionária. O que acontece em toda a segunda viagem missionária, então, Timóteo acompanha Paulo e Silas. Há momentos aqui que Paulo e Silas vão e Timóteo segue um outro grupo, mas eles fazem essa segunda viagem missionária juntos. E nessa segunda viagem missionária, o evangelho então vai chegar numa cidade muito importante do Império Romano, chamada Éfeso. Então, no final da segunda viagem, o evangelho chega nessa cidade, e aí você depois pode ler o texto, né? Apolo é um dos pregadores, e enfim, acontece lá coisas extraordinárias. Acontecem coisas tão extraordinárias que o início da terceira viagem missionária é justamente nessa cidade. Paulo então decide voltar para colher os frutos desse finalzinho da segunda viagem. Então ele chega lá e diz o texto, depois você pode ler Atos 19, milagres extraordinários acontecem em Éfeso. O evangelho, ele é confirmado com sinais incríveis, sinais maravilhosos. Aí tem lá um texto que fala, né, que coisas tão extraordinárias aconteciam no culto, que as pessoas levavam lenços, né, com suor de Paulo para casa, para os enfermos serem curados. Foi uma coisa incrível, foi um avivamento que acontece naquela cidade, e era um polo importante do Império Romano. Então, antes de seguir viagem, o apóstolo Paulo fala: tem que deixar alguém aqui, alguém da minha confiança, para pastorear essa igreja importante. E quem é que o apóstolo Paulo escolhe para ficar como pastor daquela comunidade? Podia ter escolhido Silas, né, que era uma mais experiente. Podia ter escolhido Apolo, porque dizem que Apolo era um homem eloquente, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. E para uma igreja numa cidade tão importante, tinha que ser alguém capacitado para aquela função. E quem é que o apóstolo Paulo escolhe? Timóteo, o jovem Timóteo. Você imagina agora o peso de responsabilidade, imagina, né, um jovem do interior de uma cidade de pouca expressão, pastoreando uma igreja grande, que foi plantada com muitos sinais e maravilhas, repleta de intelectuais na comunidade, e ele tem então esse desafio agora de conduzir aquela igreja. Então o apóstolo Paulo, depois que ele segue viagem missionária, ele continua então se correspondendo com Timóteo para saber como é que estão as coisas, e Timóteo então vai colocando o apóstolo Paulo a par dos desafios que ele estava enfrentando. Então Paulo decide escrever essa primeira carta para dar alguns conselhos para esse jovem pastor. Então é sobre isso que esse texto aqui fala. Capítulo 4 diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será bom ministro de Cristo,
nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercita-te na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Essa é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Amém. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a própria vida, para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois assim agindo, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nessa manhã estamos aqui diante da Tua Palavra, que sempre enriquece a nossa alma. Eu te peço que o Senhor fale de uma forma clara conosco aqui, e que ao compreendermos a Tua vontade, que ao compreendermos a Tua verdade, possamos, ó Deus, abrindo o nosso coração, permitirmos a transformação que vem do Teu Espírito Santo, para que vivamos, ó Deus, o verdadeiro Evangelho. É isso que eu te peço, ó Deus, nessa manhã, em o nome santo de Jesus. O objetivo de toda religião, né? E aqui eu vou pegar um gancho naquilo que o Tom estava falando aqui no momento da mensagem. O objetivo de todas as religiões no mundo é religar o homem a Deus. O cristianismo não fica fora disso, né? Então, por que nós estamos aqui? Nosso objetivo aqui é nos conectarmos com Deus, nos comunicarmos com Deus, na expectativa de que esse relacionamento, essa conexão, produza em nós alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? A gente às vezes ouve pessoas que não são religiosas, e isso é um senso comum, né? As pessoas que não são religiosas, ao observar o comportamento às vezes dos religiosos, dizem assim: para que eu vou ser religioso? Para que eu vou à igreja se essa pessoa vai à igreja, mas vive dessa forma? Aí sempre tem um pecado, uma falha de caráter a apontar. Porque realmente as pessoas, e de uma forma geral, as pessoas compreendem isso, que o objetivo da religião é produzir em nós algum tipo de transformação para o melhor, que a gente possa, para que sejamos seres humanos melhores, para que possamos, imitando, né, a divindade a quem nós cultuamos, possamos, seguindo o exemplo dessa divindade, sejamos pessoas cada vez melhores. Então toda religião tem esse caráter espiritual, né, de religar-nos com o transcendente. Mas apesar das religiões e o cristianismo também terem esse caráter espiritual, a religião tem a sua forma exterior, tem as suas cerimônias, né? Hoje a gente vai participar aqui da Santa Ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia, né? Então nós pegamos num pão, pegamos num cálice e participamos desse momento. Mas se a gente participa desse momento meramente, participa dessa cerimônia, sem entender a essência por trás daquilo que a gente está fazendo, sem entender a conexão espiritual que isso aqui promove entre nós e o nosso Deus, é só comer um pedaço de pão e beber um copinho de sumo, de uva, né? Ou de vinho para algumas igrejas, né? Se você não compreende o verdadeiro evangelho, batizar-se também é só dar um mergulho, né? São essas cerimônias, são essa forma exterior que na verdade tem uma mensagem espiritual muito profunda. E essas cerimônias, né, da religião, do cristianismo, se elas não forem compreendidas na sua essência,
elas não têm serventia nenhuma para aqueles que praticam. E é isso que a gente precisa entender. Esse mês de maio agora, e hoje é dia da mãe, né? Ó, um beijão para você que é mamãe, né? Hoje é o seu dia, muitos parabéns, né? E as mães têm essa importância no processo educativo, na criação dos seus filhos. E aqui em Portugal, todos os meses de maio, mês da celebração do Dia da Mãe, todos os meses de maio tem aquela famosa peregrinação a Fátima, né? Porque para a tradição católica, Maria é a mãe de todos os cristãos dentro dessa tradição, né? Então todos os meses de maio tem essas peregrinações a Fátima. Eu não sei se você já acompanhou um colega de ministério, o pastor Tiago, ele trabalhava numa missão chamada MEVIC, e todos os anos eles faziam, um grupo de missionários se colocavam no caminho, na passagem dos peregrinos, para fazer um trabalho evangelístico e missionário entre os peregrinos, né? Então, quando os peregrinos estavam indo para Fátima, eles se colocavam ali numa posição estratégica, e ali eles lavavam os pés dos peregrinos, davam água e aproveitavam para anunciar a mensagem do Evangelho. Mas eu tenho certeza que você, que já foi em Fátima, que já acompanhou essas peregrinações na televisão, já viu, né, aquelas pessoas andando de joelhos, né? Pessoas que fazem quilômetros, sacrifícios, né, para chegar até Fátima. Agora a pergunta que fica muitas vezes é essa: será que esses sacrifícios espirituais valem a pena? Né? Esses sacrifícios que as pessoas faz algum sentido? Se elas não se tornam pessoas melhores? Se adianta andar de joelhos daqui até Fátima, mas ser um péssimo vizinho, ser um péssimo colega de trabalho? E às vezes nós olhando, né, nós evangélicos, olhando para essa situação, às vezes a gente tem logo o impulso de julgar esses sacrifícios espirituais, mas nós, evangélicos, corremos o mesmo risco, né, de que os nossos sacrifícios espirituais também se tornem rituais sem nenhum significado, rituais vazios. Se nós não compreendemos a essência do Evangelho, esses sacrifícios espirituais se tornam infrutíferos. Jejum se transforma em regime, né? Dieta, ou greve de fome. Tem gente que entende jejum como greve de fome. Vou parar de comer e tal, Deus tem que operar esse milagre na minha vida. Não entendeu a essência do Evangelho. Não entendeu que esse momento de jejum é um sacrifício espiritual que nós fazemos, é uma privação, né, para que nós possamos nos aproximar mais de Deus. Nós dizendo para a nossa carne: você não manda mais. Quem manda agora é o Espírito Santo de Deus, e eu quero, através desse jejum, me sintonizar com esse que agora é o dono da minha vida, para que, compreendendo a sua vontade, eu possa prontamente obedecer. Esse é o objetivo, né? E quando a gente não entende a essência, a gente pratica esses rituais e, na verdade, não existe transformação. E é justamente em busca dessa essência do verdadeiro Evangelho que Paulo, então, escreve essa carta para o seu discípulo Timóteo. Ele aqui, nessa carta, ele está transmitindo alguns conselhos para esse jovem pastor sobre esses desafios que Timóteo estava enfrentando lá na igreja de Éfeso. E há vários temas aqui que são tratados ao longo da epístola. Ele vai falar aqui sobre adoração, vai falar aqui sobre a ordenação de novos pastores, o que Timóteo deveria procurar. Ele vai falar aqui sobre o relacionamento do pastor com os membros da igreja. Ele fala: Timóteo, como é que você tem que tratar os mais velhos? Como é que você tem que tratar os mais jovens? A maneira como ele deveria se dirigir aos membros da igreja. Então ele vai tratar de vários assuntos aqui. Mas esse capítulo 4 aqui, neste capítulo 4, o tom da exortação se torna mais grave. E ele começa esse capítulo 4 aqui com uma expressão de ênfase, para deixar claro que aquilo que ele estava falando aqui era muito importante. E como é que então ele começa aqui esse capítulo 4? Ele diz para Timóteo: Timóteo, olha, eu quero fazer um alerta para você, meu filho. Porque o Espírito diz claramente, eu recebi, não foi uma impressão que eu tive, não é algo que eu acho, né? O que Paulo está dizendo para Timóteo aqui é que o Espírito me disse claramente, de forma inequívoca, que nos últimos tempos haverá uma grande apostasia. Homens vão abandonar
a fé. Então isso aqui não é um mero conselho. Agora Paulo aqui, ele não está dando um conselho para Timóteo. Ele está aqui liberando uma palavra profética. Ele está dizendo aqui, olha, o Espírito Santo me disse de forma clara e inequívoca que isso vai acontecer. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, Timóteo, isso aqui é muito importante, preste atenção, isso aqui é um perigo que vai se instalar na igreja, isso é inevitável e é um perigo destruidor. E se isso vai acontecer, querendo você ou não, se isso é inevitável, você precisa estar preparado para enfrentar esse desafio. E qual é o desafio? Qual é o perigo? O perigo aqui, o alerta que Paulo faz a Timóteo é sobre esse grande abandono da fé que aconteceria nos últimos dias esses que Paulo não sabia quando seria. Poderia ser naquela geração, poderia ser 1000 anos depois, poderia ser uma centena de anos depois, ninguém sabe o dia e a hora que o Senhor vem. Podemos nós estar vivendo esses dias e nós não sabemos. Então, esse é um alerta que Paulo faz a Timóteo, que faz para nós também. Olha, atentem, porque o Espírito diz claramente que nos últimos dias haverá um grande abandono da fé, mas há um detalhe aqui importante, e é isso que torna esse problema tão grave, tão agudo. Haverá um grande abandono da fé nos últimos dias, mas o que Paulo está dizendo aqui é que, embora haja um grande abandono da fé que o Espírito Santo disse que aconteceria nos últimos dias, as igrejas não estariam vazias. A gente pensa, né? Algum abandono da fé, a igreja vai tudo ficar vazia, porque as pessoas... Não é isso que está dizendo aqui. O apóstolo Paulo continua dizendo o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, e tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, homens mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aí diz aqui que eles proíbem o casamento. Eles têm uma postura externa religiosa. O que Paulo está dizendo aqui é que muitos abandonarão a fé, mas continuarão na igreja. Apesar de estarem na igreja, serão homens hipócritas, serão homens mentirosos. O que Paulo está dizendo aqui é que nos últimos dias a igreja vai estar cheia de homens com a consciência cauterizada. Quem está dizendo aqui para mim e para você que nos últimos dias a igreja estará cheia de pessoas adúlteras, gananciosas, pessoas que são capazes de mentir, de enganar para obter proveito próprio, pessoas cheias de pecados, mas que têm uma aparência de santidade. É isso que o apóstolo Paulo, num comentário, comentário de João Calvino, sobre essa palavra, sobre essa expressão aqui, a consciência, ele diz aqui, versículo 2, esses ensinamentos vêm de homens hipócritas, mentirosos, têm a consciência cauterizada. João Calvino, ele diz o seguinte: Paulo aqui fala sobre aqueles cuja consciência foi cauterizada, ou seja, se tornaram insensíveis, da mesma forma que a pele de um animal marcado com ferro em brasa se torna insensível a mais dor. Para estes seres humanos, ter a consciência cauterizada é o resultado do pecado contínuo e sem arrependimento. Eventualmente, o pecado contínuo e sem arrependimento adormece o senso moral de certo e de errado, e o pecador impenitente torna-se insensível aos avisos da consciência que Deus colocou dentro de cada um de nós para nos guiar. Esses homens com a consciência cauterizada são aqueles que resistem à palavra quando ela confronta o seu estilo de vida. E é sobre esses homens que o apóstolo Paulo diz que Timóteo já estava tendo que lidar com alguns desses homens dentro da comunidade, homens que se achavam sábios, homens que se achavam mais preparados. Tanto é que ele vai falar aqui no versículo 12, Timóteo, olha, eles te desprezam pela tua juventude, você é jovem, eles menosprezam você, mas não dá parte fraca não. Continua anunciando a palavra da verdade, continua anunciando o evangelho, continua pregando na expectativa de que esses homens possam compreender a verdade. Mas eles são religiosos apenas exteriormente. Dos versículos 3 a 7,
ele fala que esses homens, eles têm aparência de santidade, eles têm um rigor espiritual, eles são zelosos na prática da religião exterior. Eles se preocupam se o pão da Santa Ceia tem fermento ou se não tem. Eles se preocupam, com os detalhes, eles se preocupam com a roupa que o irmão entrou na igreja, mas eles não se preocupam com a transformação do caráter, da vida, da ética. Não preocupam com isso. Eles só estão preocupados com a parte cerimonial, só estão preocupados com a parte externa, e esses homens são zelosos em seguir a religião que eles mesmos inventaram. Ele diz aqui, no versículo 4, pois tudo que aí fala, que esses homens vão proibir o casamento, e aí eu não vou entrar nesse aspecto, vou pular essa parte. Fala que proíbem o consumo de alimentos, falam, uma série de restrições para demonstrar uma aparência de santidade, mas aí no versículo 6 diz, se você transmitir essas instruções, se você pregar contra essas coisas, se você anunciar o verdadeiro evangelho, você vai ser um bom ministro de Cristo, nutrido com as verdades da fé e da doutrina. Rejeite, porém, essas fábulas, porque esses homens, eles acreditam em fábulas, eles seguem uma religião que eles inventaram. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, exercita-te na piedade, porque o apóstolo Paulo está dizendo que esses homens, embora sejam religiosos, eles não são piedosos. Eles não são misericordiosos, eles não são afeiçoados ao próximo, eles são infiéis a Deus. Eles demonstram uma aparência, mas na essência a podridão. E o versículo 8 aqui é a chave para a gente entender o que Paulo está dizendo aqui nesse capítulo 4. E o que ele diz aqui no versículo 8? No versículo 8 ele fala, e é interessante que o apóstolo Paulo aqui ele usa, ele é mestre nisso. Ele fala que esses homens proíbem o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça. Aí ele vai falar no versículo 6, se você transmitir as instruções verdadeiras, você estará nutrindo com a verdade. Ele faz aqui um jogo, eles proíbem os alimentos, mas nutra eles com a palavra, porque a palavra é que alimenta. Aí ele vai fazer o mesmo jogo aqui no versículo 7. Rejeite essas fábulas, rejeite essa religião deles que é baseada em coisas que eles inventaram, porque eles não se exercitam na piedade. Aí no versículo 8 ele fala, o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. O apóstolo Paulo aqui não está falando de atividade física, gente. Aí tem gente que lê esse versículo aqui, o exercício físico é de pouco proveito. O apóstolo Paulo está falando que a gente não pode ir ao ginásio. O cristão então tem que ficar só orando em casa, aleluia, aleluia, não pode ir para fazer atividade. Não é isso que ele está dizendo aqui. Que tipo de exercício, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo aqui no versículo 8, ele está usando essa comparação do exercício físico para dizer o seguinte, Timóteo, se você não tomar cuidado com a prática do cristianismo, o cristianismo pode se tornar para você um mero formalismo, um mero exercício físico, esforço inútil, é o que ele está dizendo aqui, esforço em vão, porque esses homens se esforçam, mas o esforço deles é vão, não adianta você cumprir, o que Paulo está dizendo aqui não adianta cumprir os rituais sem compreender a verdadeira essência do que você faz. O que é mais importante? Cumprir esses rituais ou ser misericordioso na prática? Ou levar uma vida piedosa? É isso que ele está falando aqui, Até porque nos versículos 9 e 10 ele fala, essa afirmação é fiel, digna de plena aceitação, se trabalhamos e lutamos, ou seja, há um esforço que é útil e há um esforço que é inútil. Então é sobre isso que ele está dizendo aqui, E essa palavra aqui é um alerta para nós também, Assim como foi um alerta para Timóteo, ele está dizendo para nós também que não adianta nada você frequentar uma igreja a sua vida inteira, se a sua vida não muda. Se você não está disposto a se curvar diante, às vezes, da exortação da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é rica em conselho, em conforto, Essa semana agora eu estava meditando no Salmo 23,
E eu estou preparando um sermão baseado apenas no versículo 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente, só esse versículo, quanta riqueza a gente consegue extrair desse texto maravilhoso. E como é um texto consolador, né? A gente entender que nós temos um Deus que cuida de nós, que é o nosso pastor, que está conosco nos momentos e nos desertos da vida. Mas esse mesmo Senhor, que é o nosso pastor e que não permite que nada nos falte, também porta o seu cajado para nos exortar, para nos trazer de volta para o caminho. Mas quando nós temos a consciência cauterizada pelo pecado, a gente resiste a essa voz do Espírito que tenta nos atrair mais uma vez para a presença de Deus. Então não adianta nada a gente frequentar uma igreja, não adianta nada a gente participar da mesa do Senhor, não adianta nada a gente seguir os rituais, se a gente não compreende a essência do Evangelho, se a gente não compreende aquilo que Deus espera de nós. Então Paulo aqui ele vai ensinar para mim e para você alguns fundamentos do cristianismo verdadeiro, que todo aquele que se diz cristão tem que ser referência. É como se Paulo estivesse dizendo para Timóteo: a nossa vida, Timóteo, é como um templo. A nossa vida cristã, no momento em que somos chamados por Deus, é como se fosse um edifício que a gente estivesse dedicando ao Senhor, construindo. E existem algumas colunas que são fundamentais na edificação desse templo de adoração ao Senhor. E quais são aqui essas colunas? Ele vai falar isso aqui no versículo 12. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. O que Paulo está dizendo para mim e para você é que todo o cristão deve ser referência na palavra. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Fala para ele assim: ó, você tem que ser referência na palavra. Precisa ser referência na palavra. Tem que conhecer as Sagradas Escrituras. Você entende isso? Há uns dias atrás, eu estava reorganizando lá o meu armário, tentando encontrar um objeto que eu tinha perdido, que é importante. Eu estava ali tentando encontrar, e aí abri uma caixa que estava guardada lá numa parte lá do armário, que eu não costumo mexer muito. E quando eu abri aquela caixa, eu encontrei ali as cartas que a Fabiane escrevia para mim quando a gente era namorado. E foi tão interessante, né? Eu peguei aquelas cartas e falei: nossa, isso estava aqui, eu nem sabia onde eu tinha guardado, né? Porque na verdade eu não preciso mais ler as cartas, eu tenho a carta viva, né? A carta viva que eu leio diariamente, não é? Mas eu fiz aquele exercício de reler o que estava escrito ali, e foi bonito ver a trajetória, a evolução do nosso amor, né? Aquilo que ela escrevia para mim no início. Eu falando: poxa, não sei se ela me ama, mas ela me ama muito mais, né? Hoje, né? O relacionamento cresceu, floresceu. A Bíblia é como se fosse a carta de amor do nosso Pai. Amém. E às vezes essa carta de amor do nosso Pai está lá guardada num canto escondido da nossa casa. E às vezes a gente vive momentos difíceis, não consegue compreender, né, a vontade de Deus para aquele momento, porque a gente não lê essa carta de amor diariamente. A palavra do Senhor, ela é o guia da nossa vida, é o nosso canal de comunicação com o nosso Deus. E como é que a gente pode viver o cristianismo de verdade? Como é que a gente pode experimentar uma transformação verdadeira na nossa vida cristã, se a gente não lê as Sagradas Escrituras? O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: Timóteo, torna-te padrão, torna-te exemplo na palavra, que você possa conhecer a palavra, porque na medida em que você conhece, na medida em que você se alimenta da palavra do Senhor, as suas próprias palavras, elas vão sendo transformadas também. As pessoas passam a sentir prazer naquilo que você diz, porque as suas palavras agora elas são temperadas com um tempero diferente. Não são seus conceitos, não são fábulas inventadas, não é? Por que as pessoas, quando ouviam Jesus pregar, eles achavam assim: nossa, esse prega como quem tem autoridade? Não é como os escribas e fariseus. Você já ouviu pessoas pregando e você fala assim: pô, está faltando alguma coisa ali, né? Mas aí, às vezes você ouve uma outra mensagem e você fala: nossa, mesmo texto, mesma palavra, está fazendo um sentido tão grande no meu coração e na minha vida,
ardendo no meu coração, assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús. À medida em que Jesus falava, eles iam sentindo um interesse cada vez maior em ouvir aquilo. E aí no final, quando Jesus parte o pão, ele fala: por acaso não queimava o nosso coração na medida em que ele expunha isso? Por quê? Porque é Jesus falando dele mesmo. É a vida que fluía através da palavra. E quando você tem vivência na palavra de Deus, na medida em que você abre os seus lábios para falar, as pessoas percebem que não é como os escribas e fariseus. Existe vida naquilo que está saindo dos seus lábios. E é exatamente isso aqui que o apóstolo Paulo estava aconselhando para Timóteo. E é esse o conselho para mim e para você. Muitas vezes a gente aconselha os nossos amigos que estão atravessando um momento difícil na vida, baseado, né, no nosso achismo, no nosso conhecimento, na nossa experiência prática, né? Quando na verdade o que aquela pessoa precisa são as palavras que fluem no trono da graça de Deus, que tem que fluir através de nós, através de você. E o apóstolo Paulo, ele diz isso lá em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, ele diz: que as vossas palavras sejam sempre agradáveis e com interesse, sabendo dar resposta exata a cada um. E como é que a gente aprende a dar resposta exata a cada um? É através das Sagradas Escrituras. Amém. Torne-se exemplo na palavra. A gente precisa conhecer profundamente aquilo que Deus diz a nosso respeito, para que não sejamos enganados por Satanás nos momentos difíceis da vida. Como é que Jesus resistiu às tentações do deserto? Com a palavra. E às vezes a gente está atravessando um momento de tentação e cai diante daquela tentação porque nós não temos firmeza na palavra para resistir. E essa aqui é a advertência que Paulo faz a Timóteo: não permita que as lendas, que os costumes, que a cultura se misturem ao ensino, que seja a Bíblia. Há muitos crentes que vivem um cristianismo adulterado, porque eles colocam as suas tradições, os seus costumes acima da palavra. É a Bíblia quem deve moldar a vida do crente, e não a vida do crente que deve moldar a nossa leitura da Bíblia. Torna-te exemplo na palavra, torna-te referência. Apóstolo Paulo diz mais aqui no versículo 12: torne-se um exemplo na palavra para os fiéis, mas torne-se exemplo também aonde? No procedimento. Todo cristão deve ser referência na conduta, na vida prática, porque só da palavra, né? Só da palavra é a hipocrisia. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O cristão não diz isso. O cristão verdadeiro, ele tem a audácia de dizer assim como o apóstolo Paulo declarou: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Será que você tem essa autoridade para dizer isso lá na tua vizinhança, lá no teu trabalho, na tua família? Você pode dizer para os seus filhos e falar assim: olha, imitem o meu exemplo, porque eu estou imitando a Cristo. Olhem para a minha vida, porque eu estou seguindo a Cristo. Para você falar para os seus filhos lá na sua casa, né? Não, é isso aqui que é o certo. Aí o filho fala para você: mas você não faz assim. Mas é assim que é o certo. Isso não é a melhor maneira de educar, né? Porque as palavras, elas, né? Tem uma frase que diz que as palavras convencem, mas o exemplo, ele arrasta. As pessoas, elas estão olhando para a sua vida, para a maneira como você se conduz na prática, e especialmente quando você diz que é cristão. Quando elas descobrem isso, né? Em todo lugar que eu chego, eu chego, um trabalho novo, um ambiente profissional, vou começar ali uma atividade nova, em qualquer ambiente que seja, eu já chego ali e já apresento a minha identidade, né, como cristão. Porque o primeiro momento eu não falo de Jesus, eu quero mostrar Jesus para a minha vida. E alguns dias atrás, gente, eu partilhei isso com a Fabiana e fiquei tão feliz, e eu tenho certeza que ele vai me ouvir hoje, que ele acha que eu não sei, mas todas as palavras que eu prego aqui, ele ouve, né? O meu patrão, o meu chefe, o doutor Amia, né? Ele vai ouvir essa mensagem, né? E eu fiquei muito feliz uns dias desses atrás, aí, quando ele foi sair de férias, ele foi para o Brasil, e antes de sair de férias, tinha uma menina nova trabalhando com a gente lá, ele virou para a menina, para a Gabriela, e falou assim: ô Gabriela, estou saindo de férias e tal, o doutor João vai ficar aqui com os outros dentistas, mas cola nele, hein? Cola nele, né? Olha para ele, porque isso aqui é um homem de Deus. Ele não sabe
como aquilo me deixou emocionado, como aquilo me deixou feliz. E como é importante a gente ouvir isso, né? Alguém chegar para nós e falar assim: nossa, você é tão parecido com Jesus? Que coisa maravilhosa! Isso significa que a gente está seguindo o exemplo. É o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo: seja exemplo na conduta. O que Paulo está dizendo aqui, ele está criticando aqueles que faziam esforços inúteis, não é? Esses homens, esses hipócritas, que já estão no meio da igreja de Éfeso, mas que o Espírito diz claramente que nos últimos dias serão uma maioria esmagadora no meio da igreja. Essa gente é hipócrita, eles não vivem o Evangelho, eles apenas seguem rituais, e isso é um exercício inútil. Mas, Timóteo, exercita-te, faz um esforço produtivo, exercita-te na piedade. Seja um cristão na prática, né? E o que são esforços inúteis? Esforços inúteis é orar sem que haja uma transformação pessoal, né? Rezar o terço, mas ser mal para o vizinho, adianta alguma coisa? Tem gente que fica lá, né, na igreja, né, aquelas irmãzinhas lá que ficam lá, passa o dia inteiro na igreja, mas é fofoqueira, né? Fala da vida dos outros, fala mal de todo mundo, e não só que reza o terço não, né? Na igreja evangélica, às vezes tem um pessoal que, nossa, quando se une com os irmãos, aí Paulo fala: quando vocês estiverem juntos, unidos, falem em salmos, em cânticos, as riquezas da palavra do Senhor, falem sobre a beleza de Deus, a maravilha dele, né? Porque quando a gente está olhando para Deus, a gente está olhando para Jesus, a gente fica tão embevecido, tão maravilhado com as grandezas dele, que a gente não perde tempo falando mal dos outros. A gente não perde tempo olhando para a conduta do outro, né? E como isso é ruim? Isso acontece no meio da igreja. Nas igrejas acontece isso. A gente vai para a igreja e fala assim: não vou mais naquela igreja não, porque tem fulano de tal, e fulano de tal eu já soube que ele age assim, assado. Né? Aí dá vontade de falar assim: você já se olhou no espelho, meu irmão? Já olhou para a tua vida? Está falando mal do outro, mas você é 10 mil vezes pior que ele. Nós somos, nós. E se você estiver lá preocupado com, né, não, eu quero encontrar uma igreja onde ninguém peque. Não entre, se você encontrar, não entre nessa igreja, você vai estragar a igreja, porque você, né, vai ser o imperfeito ali naquela comunidade. Mas a gente precisa se esforçar em ser exemplo na conduta, na prática, né? Jejum sem piedade pessoal, parar de deixar de comer. A gente faz os nossos jejuns aqui, 21 dias. Isso é uma prática saudável, mas jejuar, simplesmente deixando de comer coisas, né? Se privando de alguns alimentos, mas alimentando o coração de rancor, alimentando o coração de mágoa, alimentando o coração de inveja, é trabalho inútil. Passou 21 dias sem comer nada, mas que não tem o menor efeito prático na tua vida. Que tipo de esforço Deus espera de mim? Que tipo de trabalho produtivo Deus espera de mim, de você? Deus espera que você seja ético. Ética. Irmão, ética. Você sabe o que é ética? É fazer o certo quando ninguém mais está vendo. Ninguém está te olhando, não tem tutela. Não tem ninguém ali cobrando de você uma atitude moral, né? Mas você decide fazer aquilo que é o correto, mesmo quando fazer o certo pode trazer prejuízo para você. Isso é ética. É não passar a perna no outro, né? A gente vive, e aí os crentes, irmãos, se somos crentes, a gente tem que ter essa visão, tem que ter esse pensamento. Você está lá na sua atividade profissional, aí surge uma oportunidade de promoção lá na tua empresa, ou de ganhar um pouquinho mais, é lutar com as armas corretas. E quais são as armas corretas? É a competência, é o trabalho, é a pontualidade, entende? Não é a mentira, não é desfazer, desmerecer o trabalho do outro para que o seu trabalho pareça melhor do que o dele e você possa passar à frente dele na promoção naquela empresa. É competir com as armas corretas. É partilhar. Você está ali, tem um trabalho a fazer, né? E aí os irmãos trabalham por conta própria às vezes. Às vezes tem um irmão dentro da igreja que faz a mesma atividade comercial que o outro irmão. É competir com as armas certas, é ser parceiro do outro. Isso é ética, né?
Você recebeu lá uma encomenda, né? Aí você não dá conta daquela encomenda, mas você sabe que tem um outro irmão lá que dá conta daquilo, mas você não está dando conta. Passa para o outro, olha aqui, eu tenho um trabalho aqui, vai te abençoar. Né? Pronto, é assim. Entende? Você consegue entender isso? São coisas tão simples que às vezes a gente não entende. E às vezes a gente entra numa competição feroz pelo sucesso, sem entender que nós estamos passando por cima de princípios bíblicos importantíssimos das Sagradas Escrituras e não consegue compreender depois porque Deus não consegue nos abençoar. Deus quer nos abençoar, mas Deus vai abençoar através de práticas desonestas. Ser ético nas grandes e nas pequenas coisas, ter uma postura íntegra diante de propostas que ofendem a Deus. E o tempo todo a gente está sendo tentado a isso, irmãos. O tempo todo na nossa vida prática, lá no nosso trabalho, na nossa vizinhança, a gente recebe tentações nesse sentido, de sonegar imposto, para ganhar um pouquinho mais. Mas a gente tem que dizer não a essas práticas, a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A gente precisa aprender a viver de acordo com as Sagradas Escrituras, entendendo que através da fidelidade do seu povo, Deus os abençoa. Entende isso? Na conduta. Ser fiel na conduta. Porque é nessa conduta que as pessoas aí estão observando, elas estão nos olhando. Santidade, ser santo, né? E a gente entende às vezes erradamente a santidade, porque a gente acha que santidade é isolacionismo, é viver isolado do mundo, né? Mas não. É santidade com amor, é saber que somos separados para Deus, mas que precisamos viver entre aqueles que não pertencem a Deus ainda, exalando o bom perfume de Cristo. Amém. Irmão, tinha tanta coisa aqui que eu ainda queria falar, mas não vou falar mais. Eu acho que Deus já falou aqui nesse lugar. O apóstolo Paulo, ele diz que o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e permanecerão na igreja. E a pergunta que fica hoje diante da mesa do Senhor é: de que lado que você está? Você é um mero frequentador de igrejas ou você é um discípulo de Cristo que está empenhado em apresentar a Jesus através da sua vida? Vamos assumir esse compromisso hoje aqui. Vamos dizer assim: Senhor, eu quero ser como esse farol que brilha. Eu quero ser como essa luz que ilumina. Eu quero ser como esse sal que tem sabor e que transforma o mundo em que eu vivo.